rubro-negro? Vamos lá. Hoy no estábamos en el día que a gente tenía que estar, no estábamos frescos, no estábamos lúcidos para decidir, ten razón vos, que tirábamos muchos centros y ellos estaban con 3 centrales. Precisábamos tener un poquito más de calma. Creo que en eso defensivamente se agrupó muy bien Flamengo y nosotros no pudimos, tuvimos dos o tres chances, pero no clara como otros partidos. Había mucha presión porque es un partido importantísimo para nosotros. Pero em linha geral o equipo entregou todo. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar e que outro jogador ataca melhor o espaço que o Gabriel. Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time. E muito sincero, né? Na entrevista, o Felipe Luiz falando sobre o Gabigol, que não está no melhor momento, etc e tal. E falando sobre a substituição. Deu certo, então é tudo lindo. Mas se ele tivesse tirado o Gabigol para colocar um zagueiro, tivesse perdido a classificação, ia ter um monte de gente falando que ele errou, que não sei o quê, como é que pode tirar um atacante para pôr um zagueiro. Mas deu tudo certo, foi bonito. Não foi, Eugênio? Sim, você ali tem que tomar uma decisão. Ele está nessa posição. Ele tinha que fazer alguma coisa a partir da expulsão do Bruno. E ele optou por isso. Ele foi mais... Desculpa, Eugênio. Eu ouvi gente dizendo assim que ele foi mais Simeone que Jorge Jesus. Tem a ver ou não tem nada a ver? Foi e funcionou e deu certo, Abel. A gente pode concordar ou não com a decisão dele, mas com o resultado dela, tá aí. A gente tem que concordar. O Flamengo conseguiu a classificação. Mas o ponto, Eugênio, é que para mim vai além do resultado. Porque imagina se o Flamengo tivesse sido eliminado, o Corinthians, aquela bola do Giovani que ele arrancou, sai o gol e nos pênaltis o Flamengo cai. Da maneira como jogou, não estaria na conta do Felipe Luiz por causa dessa mexida. Porque a postura do time não foi de ficar plantado lá atrás com 10. Não foi. Mas eu considero, por exemplo, ele acabou fazendo essa substituição mais tarde no jogo, colocando o Plata no lugar do Arrascaeta. Ele passou a jogar sem nenhum atacante. Era um time sem atacante. Então... Também não tem tantas opções, né? Ele colocou o Plata no final do jogo. Por quê? Você precisa ali de um jogador para atacar o espaço. E o Arrascaeta não é esse jogador. O Arrascaeta, ele não tem essa velocidade. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, de bom passe, mas para arrancar, ele não tem essa qualidade. Mas o Flamengo, ainda assim, fez uma partida que foi muito além do esperado. E isso se deve muito a esse jogador que a gente está vendo aí, chutando essa bola para fora. O Gerson jogou muita bola. O Wesley ontem jogou muito, correu muito para o time. O Arrascaeta teve sua participação. O De La Cruz, mais uma vez, abriu o bico, não aguentou jogar o tempo inteiro. É um jogador que tem tido muitos problemas físicos. Mas o Alcaraz entrou muito bem. Entrou bem, o Alcaraz melhorou o desempenho do meio-campo do Flamengo, com mais vitalidade ali. E no final das contas, Abel, o que a gente viu, na prática, a consequência disso tudo foi o chamado nó tático. Porque o Flamengo... Nó tático? Foi, o Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians foi se perdendo. E a impressão que deu foi o seguinte: se tivesse mais 90 minutos, o Corinthians não ia fazer o gol. Com um jogador a mais em casa com a sua torcida. Não fez por onde. Eu acho que isso ajudou muito a decisão do Felipe Luiz. Foi uma decisão muito consciente, inclusive sabendo quem é o adversário. Ele estudou o Corinthians, ele sabe das limitações do Corinthians, ele sabe como o Corinthians se enrola quando às vezes... Um losango no meio campo, normalmente você joga com um losango e 2 atacantes.
Era um losango sem nenhum atacante, porque você tinha um expulso e o outro você colocou lá atrás como zagueiro para fazer uma defesa mais sólida. É claro que quando o Flamengo tinha bola, e eu acho que essa foi a grande questão do jogo, o Flamengo conseguia trocar passes e levar essa bola para o campo de ataque, só que como não tinha atacante, era difícil. Ele Mas ia tem um até detalhe. intermediário e parava a jogada. Professor, tem um detalhe, um ingrediente que joga a favor da decisão do Felipe Luiz. O Flamengo não precisava fazer gol. Não O precisa. Flamengo precisava apenas não sofrer. Regulamento Foi o que debaixo aconteceu. do braço. Por exemplo, se tivesse sido empate o primeiro jogo, ou o Corinthians tivesse vencido no Maracanã, será que ele teria feito a mesma substituição, mesmo com um a menos? Não. Acho que não. Muito provavelmente não. Concorda? Ele precisaria de um escape para além do Arrascaeta, homem mais avançado. Isso é que me assustou na hora. Eu falei, caramba, ele não vai ter ataque? Ele vai jogar só com a Arrascaeta e vai chamar o Corinthians? O problema é que o Corinthians não foi. O Corinthians tem muito número de O Corinthians não foi, finalização. professor, por incompetência, porque... Por limitação. Ou porque o Flamengo não deixou? Não, por limitação. O Corinthians... E tem outra coisa, o Flamengo recuado é diferente de qualquer outro time recuado. Por quê? Outros times recuados vão ficar rifando bola e jogando a bola para o pé do adversário. O Flamengo não fez isso. O Flamengo com a bola, até pela qualidade técnica dos seus jogadores, um jogador como o Gerson, Conseguia sair quando tocando. a bola cai no pé dele, é outra coisa. E no segundo tempo, eu diria até que o Flamengo esteve mais próximo do gol. O Se tivesse um atacante, talvez fizesse tivesse gol. um atacante. Pela disposição em campo, o Corinthians esbarrou nas suas limitações, que ontem eram mais limitadas ainda, porque não tinha o Depay. O Ramon Dias chega a colocar o menino Giovani com quem ele nem tem contado. Porque chega uma hora, ele não tinha mais por desespero, onde. né? Era, Pedro Henrique, era um Giovani. desespero. Eu concordo, dá a impressão que se estivesse jogando até agora, o Corinthians não teria saído daquele emaranhado, daquele peso nas pernas. Foi uma Tem a classificação... questão psicológica também, né? Porque Muito- há uma cobrança, uma exigência. Olha aqui, você está em casa, você tem um jogador a mais, o time adversário tirou o atacante e te deu a bola. E o Corinthians não soube como se organizar a partir desse momento. Como não tem Foi sabido. ficando cada vez mais tenso. Então, quinta-feira conseguiu contra o Atlético Goianiense. Mas Mas era outra Paranaense. situação, né? Desculpa, Paranaense. Mas num confronto eliminatório de mata-mata, é sempre bom analisar os dois jogos. E no primeiro, o Flamengo foi muito superior, poderia ter feito uma vantagem maior. Sim. O Corinthians tenta se organizar ali no segundo tempo, mas houve uma superioridade flagrante do Flamengo. Então, se a gente analisar os dois jogos, e aí comparando estratégias, mexidas, o que os técnicos fizeram, a capacidade de reação, o Felipe Luiz foi superior ao Ramon Dias com muito menos experiência como Com muito mais treinador. soluções, com muito mais problemas. E assim, o Ramon Dias foi muito mal e reconheceu isso no primeiro tempo, na estratégia de jogo, com os 3 zagueiros contra o Flamengo. E para mim... No primeiro jogo? No primeiro jogo. Ah. E foi mal ontem novamente, principalmente na leitura do jogo, porque o Corinthians, com 2 atacantes abertos, ele naturalmente teria superioridade sobre o Flamengo pelos lados. Inclusive com 2 laterais que apoiam muito, o Bidu do lado esquerdo e o Mateuzinho do lado direito. E o Felipe Luiz entendeu isso logo. Ele falou, pô, os caras vão ter, além dos 2 pontas, 2 laterais passando e apoiando o tempo inteiro. E com o Fabrício Bruno entrando mais pelo lado direito, Léo Pereira abriu... Pensou super rápido nisso, né? Não, mas Felipe Luiz, né? Ele pensou muito rapidamente. Mas foi necessário, Abel, Ele porque agiu rápido. se ele não tivesse feito nenhuma mexida nesse sentido, e ali ele poderia até ter escolhido tirar Acho que a outro bola jogador. ia pouco chegar pro Gabigol, né? Não, e o Gabigol, como lembrou o Felipe Luiz, além de não estar na sua melhor fase técnica, também não está na melhor fase física Não ia para marcar. fazer um trabalho de recomposição. Então, ele ia ficar quase com 2 a menos na marcação. E o Bruno Henrique estava roubando bola. Tá participando, Marcando, intenso, e o Gabigol não consegue jogar assim há muito tempo. Então, para mim, ele acertou. Concepção perfeita, porque na escolha do normalmente jogo. o que se faz, na maioria das vezes, agora os técnicos têm procurado 2 linhas de 4. modificar muito isso. 2 linhas de 4. Você tem um jogador a menos, você bota 2 linhas de 4, deixa um atacante para quando roubar essa bola, chegar lá na frente. Só que você pensa o Flamengo, com os jogadores que estavam em campo, você vai exigir ao Arrascaeta que volte para fechar o lado do campo? Vai cobrar isso dele? Ele não vai conseguir fazer. Então ele entende o seguinte, era difícil tirar o Arrascaeta, é mais fácil tirar o Gabigol, que não vem jogando bem.
Para ter o Arrascaeta, ele tem que ser o jogador mais avançado disso daí. Como é que eu vou ajudar a marcar o lado do campo? Colocando mais um zagueiro. Porque aí eu tenho gente sobrando para fazer. Se a jogada pela direita, eu venho para cá. Se é pela esquerda, eu vou para o outro lado. E principalmente... Então, ele pensou muito rápido na solução. Não sei se ele já tinha isso em mente ou se foi ali na hora. Mas ele agiu rápido e deu certo. Poderia não dar, mas deu certo. Mas era o que pedia pelo adversário. Se o Corinthians tivesse entrado só com 2 atacantes, aí tudo bem. Mas eram 3 atacantes, 2 pontos e 2 laterais muito agressivos. Então, com a linha de 5, ele travou os lados. E aí, para mim, a leitura do Ramon Dias fez exatamente o que o Filipe Luís queria, porque no segundo tempo ele faz ali uma mexida necessária, o Félix Torres no lugar do Gustavo Henrique, que já tinha um cartão, mas a entrada do Carille no meio-campo fez com que o Corinthians jogasse ainda mais por dentro, insistisse nesse jogo, tanto é que em algum momento ele abre o Yuri Alberto, o Romero passa a ser a referência, e o Corinthians só vai jogar novamente pelos lados com a entrada do Giovani, fazendo jogada individual pelo lado direito. Então, se tornou ainda mais confortável para o Flamengo quando o Corinthians passou a fazer esse jogo por dentro. Então, para mim, o Filipe Luís foi duplamente superior ao Ramon Dias. Não só por ter pensado rápido, depois de perder o Bruno Henrique, mas principalmente no primeiro jogo, porque mudou completamente a característica do Flamengo. O Flamengo fez uma das melhores atuações no ano. E, poxa, o Ramon Dias é um técnico com muito lastro, com décadas de experiência. E o Filipe Luís, com pouco tempo na função, conseguiu ser superior taticamente a um cara mais vivido, a um cara que eu nem digo que tem mais repertório, mas que é mais vivido nesse tipo de situação. E o Filipe Luís demonstrou uma maturidade e até uma personalidade de um técnico com décadas de experiência como o Ramon. Então, é muito cedo ainda, mas a amostragem do Filipe Luís até aqui é muito boa. Mudou a cara do Flamengo imediatamente, imprimiu um estilo de jogo que a torcida queria. E com a qualidade do Gerson, um jogador monumental, que o Gerson está fazendo na temporada é sensacional. Não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. Aliás, o Gerson, que segundo o repórter Vene Casagrande, ontem amanheceu sem condições de jogo. Que às 10 da manhã os médicos foram lá, deram antibiótico, deram soro, deram um monte de coisa para o Gerson para entrar em campo. Olha, quem viu o Gerson jogar nunca vai imaginar que... Parabéns aos médicos. Porque ele jogou uma barbaridade, correu 90 depois minutos. Depois do jogo da seleção, ele disse que estava com a unha encravada, com problema. Ele não jogou contra o Fluminense. Mas o Flamengo conseguia sair. E um time que joga em casa, precisando fazer um gol com um a mais, tem que pressionar essa bola do Flamengo. Perdeu a bola, perde, pressiona, recupera, está o tempo inteiro, martela. Não, o Flamengo pegava a bola e pimba, ia pro ataque. Aí até o Corinthians voltar, recuperar essa bola, mesmo sabendo que o Flamengo não tinha atacante. É sempre bom lembrar que o Corinthians teve um jogo, praticamente uma final, não é uma final porque é pontos corridos, e que foi muito intenso, que ele fez 2-0, levou 2-2, acabou goleando lá o Atlético Paranaense, mas não pôde poupar ninguém. Talvez tenha influenciado ontem. Talvez não, influenciou. Então, isso que eu estou dizendo. E aí entra naquela história... Estou dizendo na parte física. Entra naquela história, de novo, que a gente vai lembrar da mudança de data feita pela CBF. Inicialmente, nos confrontos da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco não eram favoritos nos seus confrontos. Havia times superiores do outro lado e esses times passaram. Mas num jogo que é decidido por detalhes, e ainda mais quando se está em inferioridade técnica, isso pesou muito contra Vasco e Corinthians. Essa mudança de datas... Mas com superioridade numérica você poderia trabalhar isso? Não, poderia. Não questiono de jeito nenhum. Mas houve... Deveria. Mas houve, sim, um prejuízo para Vasco e Corinthians por causa dessa mudança que Flamengo... Você pode trocar metade do time. Flamengo e Atlético estavam mais inteiros no segundo tempo. E aí, ressaltando, mérito de Flamengo e Galo, que tem times melhores e passaram. Vasco e Corinthians não foram eliminados só por isso, mas também por isso. Essa mudança, naturalmente, gerou um prejuízo, porque esses times tiveram que entrar com tudo no Brasileiro, não puderam poupar e, naturalmente, estavam mais desgastados. Isso é um ingrediente. Antes de tudo, tem as limitações de Vasco e de Corinthians. Sim. Eles são menos times. Não, mas é um detalhe importante que ele colocou. Mas quando se está em inferioridade, qualquer detalhe conta. Ainda mais um detalhe como esse. É um detalhe, não é qualquer coisa. mas acima disso, passaram os melhores times para essa Tem um detalhe, professor Breler, Eugênio, você que nos assiste. Um time reclama da arbitragem 99%, 90%, 98%, 90% e alguma coisa por cento. O time reclama de arbitragem quando perde. É verdade ou é mentira?
Toda vez. Mas ontem o Flamengo não perdeu. O Flamengo passou, o Flamengo se classificou, eliminou o Corinthians e mesmo assim reclamou de arbitragem. E eu já deixo a minha opinião aqui. Reclamou com razão. Eu acho que vamos ter discordâncias aqui. Eu acho que reclamou Ótimo, demais. vamos analisar. Vamos ouvir primeiro as falas dos jogadores do Flamengo. E tem um do Corinthians? Então vamos lá, vamos ouvir e depois a gente faz a nossa resenha aqui. Eu acho que teve muita falta desnecessária que foi apitada, acho que amarrou muito o jogo, o que não faz bem para o espetáculo e acabou, querendo ou não, acaba ajudando o Flamengo, porque é o momento que eles estavam com um a menos e precisavam descansar e amarravam o jogo e ganhava tempo. O goleiro que fica desde o primeiro momento, depois da expulsão, ganhando tempo, na minha situação, se o juiz dá um amarelo muito rápido, isso para de imediato. E nem aconteceu o amarelo, né? Eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol. Só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. A intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto é que, como ou você é com o Flamengo ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Então, tá aí os dois times reclamando muito da arbitragem, um dizendo que o Flamengo fez cera, que o árbitro inverteu faltas, que o árbitro parou demais o jogo, reclamação do... Eu sinceramente, eu não me lembro. O Rossi fez cera ontem? Não, e até em algum momento no segundo tempo a torcida do Corinthians atira uma garrafa em direção ao Rossi e ele também se aproveita disso. Vai levar ali ao Daronco, ganha um tempo, mas por responsabilidade do torcedor que atira a garrafa no gramado. Vamos ver o lance reclamado ali do Gustavo Henrique no Arrascaeta. Na minha opinião, o juiz deu cartão amarelo. Na minha opinião, era para vermelho, porque tem aquela coisa do... Como é que é? Chance clara. E como é que é? Direção, distância, são 4 coisas a se avaliar. Direção, distância, número de defensores e domínio de bola. Os 4 Então põe o lance aí. Olha só. O contra-ataque, o lançamento ali para o Arrascaeta e o Gustavo Henrique agarra, puxa, o juiz dá cartão amarelo. E aí acho que o que a gente tem que analisar é se o Arrascaeta, ele ia na cara do gol? Tinha alguém perto dele? Para mim, ele ia na cara do Hugo. Concordo. Isso, para mim, é cartão vermelho. Concordo, Abel. E ali faz uma diferença a orientação da bola, porque o Arrascaeta, ele corta para dentro. Se ele dá o tapa para fora, para o lado, aí é uma circunstância. Mas como ele cortou para dentro, para mim ele ia em direção ao gol. Olha só onde ele está. Quando ele sofre a falta, ele está 2, 3 passos da grande área. Ele ia entrar cara a cara com o Hugo. Ele continua no que os árbitros falam, lateralidade. Ali ainda é, né? Então você tem que ter... Peraí, você não faz gol só de frente, você faz gol pelo lado. Ele ia entrar cara a cara com o goleiro. Essas regras novas, elas são muito confusas, mas nesse caso específico, eu acho que ela é muito clara. Ela fala que você tem que ter direção, distância, defensor, ou seja, o último homem, e domínio. Era o último, não era? Era o último. Eu acho que era o último. O domínio não é claro, mas é óbvio que se ele sofreu a falta é porque ele ia dominar. Como o domínio não é claro? Não, ele dominou. Não, como não é claro o domínio? A bola está na frente. Não, ele ia Qual é o lance aí de novo? Eu acho que ele tem o domínio com uma certa boa vontade, o último homem, vamos colocar o último homem, mas não tem a direção e a distância é grande. Vamos colocar, pra não. Expulsar... Não é vamos colocar, era o último homem, sim. Para expulsar, não. Eugênio. Eu acho que falta direção. Falta direção? Como assim? Ele não estava literalmente na direção do gol. Ele está de lado. Não estava na direção do gol? Mas ele corta para dentro. Olha ali, Eugênio. Ele corta para dentro, mas ele não estava. Ao cortar para dentro, se o Gustavo não faz a falta, ele sai dentro da área com Essa é uma questão chance... interpretativa. Não, para mim é bem aplicado o cartão amarelo
eu acho que ele não tinha direção naquele Peraí. Então, se o Gustavo Henrique não puxa, ele ia pra onde? Pra escanteio? Ou ele ia entrar na... Mas foi assim, você vai Ele ia expulsar ter que sempre. depois fazer uma curva. Uma curva? Para poder pegar a área. Mas, de fato, é uma questão interpretativa, naturalmente. Agora, eu vejo que se o Arrascaeta tivesse só dado o tapa para frente, ele deu um tapa para frente, o Gustavo Henrique parou, ali é lateralidade. Mas o tapa dele é cortando para dentro. E ao cortar para dentro... Mas é um para dentro que ainda não o leva para dentro da área. Não, mas ali ele entraria na área com uma condição perfeita para finalizar. Não seria a condição perfeita. Mas então nós vamos expulsar sempre, se for assim. Não. Nunca vai ter não. discussão. Sempre não. Se você for Sempre projetar, não é projetar, é ver o que está acontecendo na hora. Bom, perfeito, respeitamos. Temos 2-2 aqui de opiniões. Mas ainda assim, ao contrário do lance do Bruno Henrique, o do Bruno Henrique não tem margem para interpretação. Levantou o pé, atingiu... Não, ali não tem nem o que falar. Pelo amor de Deus. Agora, esse lance, de fato, é interpretativo. Mas eu vejo que a margem, se o árbitro interpretasse como um lance de cartão vermelho, ok, porque, na minha visão, ele... Ao dar esse tapa para dentro, o Arrascaeta sairia numa condição perfeita para marcar. E muita gente comparou com o lance do Adrielson, Botafogo e Palmeiras, os 4-3 históricos, que eu também acho que não era para expulsão. Justamente por causa disso. Esse aí, ele ia mais ainda do que o Adrielson. Você do tem que Em quem que o Adrielson fez a falta? Foi no Rony, né? Era no Rony, né? Era no Rony. Vamos ver o lance. Era do outro lado, né? Vamos ver o outro lance? Então, aqui tivemos um 2-2, eu e o Breiler achando que merecia o cartão vermelho. O professor Eugênio, na visão deles, não merecia o cartão vermelho e o árbitro era o Daronco, né? O Daronco acertou a dar o cartão amarelo. O lance do garro, da mão, na minha visão, isso aí é o que eu chamo de neopênalti. O que é neopênalti? Hoje em dia, cansamos de ver lances iguais, idênticos ou muito parecidos com esse, e que a arbitragem dá pênalti no Campeonato Brasileiro. Por quê? Ele não teve a intenção. Mas olha aí a bola na mão dele. Para mim é pênalti. E o árbitro achou que não. Eugênio. Olha, eu aprendi com o meu professor Carlos Simon, desses quase 15 anos que já tenho de convivência com ele, que quando a mão está na frente do corpo, ou seja, se você tira a mão dele ali, a bola bateria no corpo dele, então ele não está expandindo o espaço natural do corpo dele. Ao contrário do Otávio, por exemplo, no sábado. Que ele fez um movimento em direção à bola ali. Aqui não é o caso. Ali, se você tira o braço do garro, a bola explodiria ali no corpo dele e seguiria o lance. E eu te pergunto, para mim é um lance para você não é pênalti. Eu te pergunto, quantos lances iguais a esse que a gente vê o árbitro dar pênalti no Brasileiro? Todos errados. Tem que ter critério. Então, é o que eu reclamo. Não existe, mas tem que ter. Porque eles vão dar pênalti quando querem. Se esse lance não é pênalti, não tem que dar pênalti nunca. Mas de vez em quando dão e de vez em quando não? Aí tá errado, concorda? Erra quando dá. Exatamente. Quando tiver errado, a gente vai falar que errou. Erra quando Quando não está errado, que é o que eu acho agora, não está errado, eu tenho que falar. Você concorda comigo que não pode dar nunca? Se não é pênalti, não pode dar. Mas a gente está discutindo aqui esse lance. Não o lance, outros lances. A gente está discutindo esse aqui. Nesse aqui eu considero que ele acertou. Por essa justificativa que o Simon me explicou com o tempo. Se a mão está na frente do corpo e a bola bateria no corpo do mesmo jeito, não é mão. E o Gerson faz o dele ali, porque de fato pega na mão. Quando pega na mão dentro da área, o jogador vai manifestar. Hoje quem joga tem que pedir. Mesmo quando não bate na mão. Ali, pedem pênalti. Claramente tem corpo atrás desse braço. Sim. A gente está sempre procurando coisas mais palpáveis. Aí você tem uma coisa palpável, tem um corpo atrás do braço do cara. E tem um outro detalhe que na colinha que Renata Ruel me passou, que também é considerado, a distância curta. Sim. Né? Mas eu acho que mais até do que a distância curta é o fato de ter corpo atrás daquele braço. Distância curta? Sim. Cansei de ver pênalti com distância curta. Mas é errado. Todas as vezes não estão discutindo as coisas que a gente Então, mas vão dar quando querem, é isso? Não, vão dar quando erram. Vão respeitar a regra sempre? Erram. Tem outra coisa. O Garro não está fazendo um movimento antinatural para ampliar. Pelo contrário, para mim, ele está tentando recolher o braço. Então, para mim, nada a marcar. Ao contrário do que... Além disso, não ia para frente, ia para trás.
Ao contrário do não que é o mostra. bloqueio da bola que vai em direção ao gol. Bota ele pra trás. Cansei de ver pênalti igual a esse no Todos Brasileirão. errados. Ah, é? Todos eles errados. Ele tá. está acabando de Você dizer fala aqui assim, por que esse está aqui errado. Por que não é que porque tá errado? o outro cara marcou errado que você vai criticar o que É acertou. pênalti pra mim isso aí. Tem um Toda porquê. hora dá um pênalti E assim. se você for atrás desses frames de grupo de torcedor aí, você vai ver o frame do Garro com a mão aberta assim, aí dá a impressão, né, que é a mão aberta. Ele está com a mão aberta para cá. Mas antes de tudo, tem corpo aqui, não é o braço abrindo. Abel, e embora eu concorde com você que o Gustavo Henrique deveria ser expulso no lance do Arrascaeta, para mim o Flamengo reclamar de arbitragem e falar de CBF, depois de ter sido beneficiado por uma decisão da CBF, que aí foi conveniente, aí é hipocrisia também. Todo mundo né? aproveita para dar uma pressãozinha, né? Não, sabe como funciona, né? É muito Vem cômodo. a final com o Galo aí. É muito cômodo também para o Flamengo e que o Felipe Luiz não entre nessa.